Lá, conteúdo de hoje continuaremos vendo sobre gráficos, tá bom? E o que são gráficos? Eles são úteis para representar dados, ou seja, valores de alguma pesquisa, tá? Eles oferecem uma impressão mais rápida e viva daquilo que você está estudando. Se a gente tem aqueles valores em uma tabela, fica confuso da gente identificar o que está acontecendo. Quando a gente bota num gráfico, a gente consegue enxergar valores maiores, valores menores, não é isso? Então, o gráfico ajuda a gente a enxergar melhor o que está acontecendo naquele conjunto de dados ali. Uhum. E tem vários tipos de gráficos, né? Tem gráfico de barras, de setores, de linhas, tem muitos tipos, tá? Hoje a gente vai ver dois tipos de gráfico. O primeiro é o pictograma. O que será que significa pictograma? Vem da palavra picture, que significa figura, né? Ou seja, é um gráfico de figuras. Quer ver só? Um gráfico de imagens ou pictograma é semelhante a um gráfico de barras, só que ele é mais divertido. Quer ver só? Nesse exemplo, a gente tem a quantidade de ovelhas que cada pastor tem. Olha ali em cima, está mostrando que uma ovelhinha corresponde a 10 ovelhas. Cada ovelhinha dessa aí no gráfico corresponde a uma quantidade de 10. Então, por exemplo, ali, o primeiro pastor, que se chama Yuki, quantas ovelhinhas aparecem ali? 4. Então, quantas ovelhas ele tem no total? 4 vezes 10, né? Se cada ovelhinha corresponde a 10, então no total ele tem 40 ovelhas. Uhum. Então, o pictograma é isso, é um gráfico de barras. Pode ser assim na vertical ou na horizontal, tá bom? Ou deitado. Uhum. E cada figura que aparece vai representar uma certa quantidade, tá bom? Então, a gente consegue identificar olhando a quantidade de imagens que aparece naquela barra, tá bom? Então, o pictograma é um gráfico simples de imagem, tá bom? Olha esse exemplo aqui, nós vamos fazer junto essa atividade. Um gráfico pictograma que mostra a produção de maçãs ao longo dos anos em Santa Catarina. Olha o que aparece ali embaixo do gráfico, que uma maçã corresponde a quantas? 5.000 caixas. Então, cada desenho de maçã corresponde a 5.000 caixas, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Qual o total de maçãs produzidas de 1995 até 2015? O que a gente vai fazer? Precisamos contar quantas maçãs aparecem cada ano, né? Primeiro, então olha só. 3, 3,5, 4, 3,5, 4,5. Tá vendo que tem uma pela metade ali? Significa esse vírgula 5, né? Então, a gente contou quantas maçãs aparecem na figura. Só que agora, a gente precisa multiplicar por quanto? Por 5.000. Cada maçã não corresponde a 5.000 no valor real, então a gente tem que multiplicar, tá bom? O total de maçãs somado vai dar 18,5. Estão vendo? Cada maçã representa 5 milhões, não é 5.000 não, 5 milhões, ó, de caixas. Então, vamos multiplicar 18,5 vezes 5 milhões. Para a gente ter o resultado total, 92 milhões e 500 mil caixas de maçãs foram vendidas, olha só, ao longo desses anos, né? Muita maçã. mais maçã do que habitantes em Itapetiba. Só que foi um período de quantos anos? 20 anos, né? De 95 até 2015, 20 anos. Então é muita maçã mesmo. Mas também isso aí é o quê? Tipo, dá tanta maçã. O maçã equivale a 5.000 caixas? Produz 5 milhões, meu bem. Olha ali, são 6 zeros. 5 Não, milhões. tia. A Isso não produção, é aí essas maçã. maçãs são vendidas para o Brasil todo, né? Então é muita mesmo. Próxima pergunta. Qual o total produzido em 2010? Só em 2010. E depois, qual porcentagem isso representa do total? Vamos ver primeiro. O total em 2010, olha lá para o gráfico, 2010. Só diminuir, né, tia? Isso. 2010 são quantas maçãs ali? 3,5, né? Multiplicado por 5 milhões, 17 milhões e 500 mil. Isso só em 2010. E agora, para saber porcentagem, quem vai ser o nosso 100%? 5 milhões? Não. Quem é o total? 92 milhões? Isso. O total são todos os anos juntos. Vai ser o 100%. E o X% é esse 17 milhões e 500 mil.
É o ano que a gente está querendo descobrir. Estão vendo aí? São muitos zeros, né? Mas tudo bem. Sim. Vamos multiplicar os dois lados. Olha quantos zeros. Vamos dividir todo mundo por 92.500.000. Na calculadora fica fácil, né? Do lado esquerdo sobra sempre o x sozinho. E do lado direito vamos para a calculadora. Olha quantos zeros a gente vai poder cortar aí, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Vai dar 18,91%. Então, só no ano de 2010, a quantidade de 2010 corresponde a 18,91% do total de anos, tá bom? Beleza? Então, a porcentagem é fácil. A gente usa sempre a regrinha de 3, tá bom? Para ficar mais fácil. Sim. Bom, pictograma é isso aqui. Vai aparecer lá na atividade vários pictogramas, né? Vários gráficos diferentes usando imagens, e aí você analisa. Conta primeiro quantas figuras aparecem e depois tem que multiplicar pelo valor de cada figura, né? Nesse caso aqui, uma maçãzinha valia 5 milhões de caixas, então você multiplica para saber a quantidade real, tá bom? Então, esse tipo de gráfico é muito simples, né? São gráficos só de figuras, tá? E o segundo tipo é o gráfico de setores, que também é chamado de pizza. No gráfico de setores ou pizza, a soma dos pedaços é o total da pesquisa. Pode ser usado para representar quantidades ou porcentagem, tá? O gráfico pode vir em quantidades, em números normais, ou também em porcentagem, tá? Esse tipo de gráfico. Olha aqui um exemplo. Temos aqui a população mundial dividida em vários locais, tá vendo, do mundo? Se a gente observar, quem é o pedaço maior? Ásia. O da Ásia. Significa o que isso? Que é o local ali do gráfico que tem a maior população, né? Em relação às outras. Então, ela ficou com um pedaço maior do gráfico. Olha o que está escrito ali do lado esquerdo. O tamanho dos pedaços é proporcional à quantidade de cada parte. Então, quanto maior o número daquele pedaço, maior vai ser ele, beleza? Ali na pizza. Como se fosse uma fatias de pizza mesmo, tá bom? E o valor total é só a gente somar. Cada númerozinho desse do gráfico, a gente tem a quantidade total que ele representa, tá bom? Nesse caso aí, seria o total da população mundial, né? Que nessa soma vai dar 6.638 milhões, ou seja, 6 bilhões, né? E 638 milhões, tá? Então, somando todos os valores, a gente tem um valor total nesse tipo de gráfico. Aqui tem outro exemplo, que é um gráfico com porcentagem, tá? Qual vai ser o total se eu estou tratando de porcentagem? Qual vai ser o total quando o gráfico for de porcentagem? 100%? Futebol. Isso, parabéns, 100%, né? Então, sempre que for porcentagem, o total é sempre 100%, tá bom? E aí, cada pedaço daquele demonstra uma porcentagem. Nesse caso aí, ó, é a preferência, fizeram uma pesquisa para saber quais são os esportes preferidos de cada pessoa. Se você olhar bem, qual é o esporte que a maioria prefere? Futebol. Futebol é o pedaço maior do gráfico, 40% das pessoas. E o que as pessoas menos preferem ali, outros, né? 5%, é uma quantidade menor. Então, a soma total sempre vai ser 100%, quando o gráfico for de porcentagem, tá bom? E o tamanho do pedaço é proporcional à quantidade, certo? O menorzinho vai ser a menor quantidade. O maior vai ser a maior quantidade, tá? Vamos praticar aqui com algumas questões. Olha esse gráfico, esse pictograma que interessante. De vendas de shampoo ao longo dos anos. Cada potinho de shampoo equivale a 1.000 frascos. Estão vendo ali embaixo? Nossa Senhora. 1.000 frascos, pois é. É muito shampoo, né? Na letra A, está perguntando qual foi a quantidade total de frascos vendidos nos 6 anos. Então, vamos somar. Contar quantos potinhos tem em cada ano, tá bom? Somando aí a 2015. quantidade, vai dar 33 potes. Porém, cada pote representa 1.000, né? 1.000 frascos. Então, vamos multiplicar por 1.000. 33.000 frascos. Muito shampoo. Em 5 anos. Na letra B, em que ano foram vendidos mais frascos? Olhando aí para esse gráfico. 2015. Isso, 2015. E quantos foram? Vamos ver. 9.000. 9.000.
São 9 9 frasquinhos vezes 1.000, 9.000, isso mesmo. É o que eu ia falar, Titiana. E na letra C, as vendas de 2010 a 2012 representam qual percentual do total? Vamos por partes, tá bom? Primeiro, de 2010 a 2012 são essas quantidades aí. A gente vai somar e ver quantos são. 5 mais 4 mais 2 é a quantidade de frasquinhos, vai dar 11. Vezes 1.000, 11.000. E qual é o total? A gente calculou na letra anterior, 33.000. Então, quem vai ser o nosso 100%? O total, tá bom? 33.000. E o nosso X% é o que a gente quer saber, os 11.000, tá bom? Multiplicando o cruzado, 33.000x igual a... Quantos zeros tem? 5 zeros. 1.100.000. Dividindo tudo por 33.000, a gente tem x de um lado e 33,33% do outro. Essa é a porcentagem relativa aos anos de 2010 a 2012. Do total, 100%. Ok? Tia. E as vendas de 2015 foram quantas vezes maior do que as de 2010? Vamos analisar? Em 2015 foram vendidos 9.000. E em 2010? Botei 2019, não é 2010. Foram 2.000, né? Se a gente olhar ali, 2010 só tem 2 frasquinhos, tá vendo? Então, são 2.000 frasquinhos. Então, para saber quantas vezes um valor é maior do que outro, a gente divide esse valor pelo outro. É só fazer a divisão, tá? 9.000 dividido por 2.000 vai dar 4,5. Significa que o 9.000 é 4,5 vezes maior do que o 2.000. Tá bom? Então, sempre faz a divisão, quando você quiser saber isso aí. Quantas vezes um é maior que o outro, tá bom? E, por último, a gente tem aqui um gráfico de pizza, né? De setores. Em um curso de ciências, esse gráfico está mostrando quantos créditos equivalem a cada disciplina, tá bom? É como se fossem várias disciplinas e quantos créditos equivalem a cada uma, tá? Então, vamos analisar aqui. Qual é o número total de créditos necessários para se obter o diploma? A gente vai somar todos esses valores, tá? Que um gráfico está mostrando. Todas as partes. 45 mais 24 mais 15 mais 15 mais 12 mais 9 mais 8. O total vai ser 128 créditos, certo? Somando todas as disciplinas que aparecem ali no gráfico. E os créditos de administração representam que fração do total? Primeiro, quantos créditos são de administração, que está ali mostrando no gráfico? 8, né? É o número 8 que aparece no pedacinho de administração. E o total, que a gente acabou de calcular? 128. Então, que fração vai ser essa? Quem pode me dizer? Que fração vai ser essa? Se eu tenho 8 e o total é 128? 128 seria o 100% e o x seria o 8. Sim, só que a gente está tratando de fração, meu bem. A gente não quer calcular porcentagem. Você lembra como é que a gente usa a fração? O total vai ser o nosso denominador. E o numerador vai ser a quantidade que a gente está analisando, 8. Olha como é que fica a nossa fração. 8 sobre 128, fácil, né? O total é quem fica embaixo da fração. É como se a gente estivesse analisando 128 pontos e a administração representa 8 desses 128. Então, a parte de baixo da fração é o total de partes, lembram? E a parte de cima é quantas partes a gente está analisando. Então, é 8 sobre 128. Só que a gente sempre simplifica. Lembra frações grandes assim? A gente simplifica até chegar numa fração menorzinha, tá bom? 8 sobre 128, você poderia começar dividindo por 2, por 4, tá bom? Só que tem um número maior que a gente já pode começar dividindo, que é por 8. Para simplificar, certo? Então, se a gente dividir logo todo mundo por 8, vai dar quanto? 1 em cima e 16 embaixo. Então, a gente já chega numa fração menor, tá bom? 1 sobre 16 vai ser a nossa fração final, tá bom? Depois que a gente simplifica, certo? E letra C, agora sim a gente está tratando de porcentagem, ó. Que percentual dos créditos necessários para se obter o diploma são da disciplina de Ciências Contábeis? Olha ali no gráfico. Quantos pontos, quantos créditos são só Ciências Contábeis? 45.
E qual é o total? 128. Agora a gente vai fazer o que Arthur falou, a porcentagem, tá bom? 128 é 100%, 45 é x. Multiplicando, a gente tem 128x igual a 4.500. Dividindo por 128, x igual a 35,15%. Ok? Então, a gente viu que a diferença entre fração e porcentagem, tá bom? Para calcular fração, a gente usa o total como denominador e a quantidade que a gente está analisando no numerador, tá bom? Se der para simplificar, simplifica a fração para ela ficar menorzinha, certo? Que percentual dos créditos são de matemática? Agora a gente quer calcular para a disciplina de matemática. Matemática ali no gráfico são 12 créditos e o total também é 128. Então vamos para a porcentagem. 12 vai ser o nosso x que a gente quer encontrar, tá bom? Multiplicando 128x igual a 1.200. E dividindo isso por 128, a gente vai ter 9,37%, ok? Então, é só isso. Pictogramas e gráficos de setores, tá bom? Vocês viram que nos dois casos a gente também usa porcentagem, né? Então, por isso que a gente aprendeu porcentagem primeiro. A gente está vendo porcentagem em todos os gráficos, não é isso? Olha, as páginas da tarefa de hoje são essas 3, tá bom? 248, 49 e 50. A 249 a gente acabou de fazer. São essas duas questões, tá? E então, só sobrou mais duas para vocês fazerem, certo? Ô, tia, Oi. tia, eu não entendi muito a questão 4. 4, vamos voltar. Essa aqui, não? Não, da 249. Tá. Antes dessa. Foi a anterior que a gente fez. Isso. Sobre frasco de shampoo, qual parte você não entendeu, bem? A C e a D. Tá. Na letra C, eu quero saber das vendas de 2010 a 2012. Eu selecionei ali do lado, tá vendo? Qual foi o total de 2010 a 2012? Vamos somar aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. 5 mais 4 mais 2 frasquinhos, tá vendo ali? Dá 11 frascos, né? Só que é 11 vezes 1.000, porque cada frasquinho representa 1.000 potes, né? Então, é 11.000. Então, 11.000 corresponde a esses anos que eu estou analisando. E o total que a gente calculou antes, de todos os anos, é 33.000. Ok? Só que a gente quer saber em relação à porcentagem. Esses 11.000 frascos correspondem a quantos por cento do total? Então, o nosso total, que é 33.000, vai ser o 100%. Aqui, ó. E os 11.000 que eu quero encontrar vai ser o nosso x%. Tá? Então, a gente quer saber a porcentagem que os 11.000 representam do total, que é 33.000. Tá? Então, fazendo a multiplicação cruzada, a gente vai encontrar aqui no final que corresponde a 33,3%. Esses 11.000 vale 33,3% do total, que é os 33.000, que é o 100%. Tá bom? Já na letra D, as vendas de 2015 foram quantas vezes maior que as de 2010? Olha ali para o gráfico. Quantos frascos foram vendidos em 2015? Foram 9.000. E em 2010, ó, lá embaixo, só tem 2 potinhos, então são 2.000. Ali está 2019, mas já é 2010, tá bom? Eu esqueci ali de botar o 0. Então, tem 9.000 em 2015 e 2.000 em 2010. Quantas vezes esse 9.000 é maior do que os 2.000? Para a gente saber isso, essa relação de quantas vezes um é maior do que o outro, a gente faz divisão. Pega o 9.000 e divide pelo 2.000. Sempre que você quiser saber essa relação, quanto um é maior do que o outro, faz a divisão entre eles. Por quê? Olha, o resultado ali deu 4,5. Se a gente pegar o 2.000, que é o número menor, e multiplicar por 4,5, a gente vai achar o 9.000. Então, significa que esse número maior é 4,5 vezes maior do que o número menor. Por isso que a gente faz essa divisão para conseguir encontrar, tá bom? Então, o nosso assunto de hoje é esse. São esses dois tipos de gráficos. E as atividades, as questões, são para vocês analisarem os gráficos e conseguirem responder o total, a porcentagem que corresponde, um certo valor, entendeu? A fração que corresponde. Então, tudo isso a gente viu hoje, certo? E lembrando que se tiver dúvida, venha me procurar, tá bom? Alguém quer perguntar?
Tia,